Olá, queridos, saudação de paz, que Deus venha abençoar este dia maravilhoso que nos proporcionou. Diga assim: obrigado, Senhor, por mais este dia. Vamos ser grato a Deus pelo dia, vamos ser grato a Deus pelo ar que respiramos, vamos ser grato a Deus pela água que nós bebemos, que tudo foi Ele quem criou para nós mesmos. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar a palavra do Senhor. O endereço aparece aí no rodapé do seu monitor e é muito simples para se inscrever, não tem mistério. Você se inscreve, ativa lá o sininho e é MC Manaus e você vai estar recebendo todos os dias uma palavra para a nossa meditação, que é muito bom para o nosso alimento espiritual que nós precisamos nestes dias. Como a Bíblia diz que os fins são maus, amém? A palavra que eu quero trazer hoje é abominação. Você sabe o que é isso? Abominação. Deus abomina. O que é que Deus abomina? A Bíblia diz que Deus abomina muitas coisas. Tem muitas coisas que Deus abomina. O que é abominação? Abominação é aborrecer. Abominação é ficar irado com certas coisas, não conformado, não contente, ficar revoltado. Então Deus se revolta. Deus fica revoltado, fica. Deus fica irado, fica. Com o quê? Com as nossas atitudes. Com as atitudes que tomamos, com coisas que fazemos. Isso desagrada a Deus. Deus, na verdade, não nos criou para fazer maldade. Deus não nos criou para fazer perversidade, nem tirar a vida do nosso próximo, nem falar mal do nosso próximo. Deus não nos criou para isso. E isso desagrada o coração de Deus. Você vê lá em Gênesis, quando o homem começou a fazer perversidade, a Bíblia diz que Deus arrependeu-se de ter criado o homem por causa dessa perversidade. Então, o que é abominação? Abominação é algo que aborrece muito a Deus. Vai além de ódio. Então aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 8 e 9 diz: o sacrifício do ímpio é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Deus usa muito essa palavra justiça, o justo. Então, o perverso, o ímpio. Quem é o ímpio? Aquelas pessoas impiedosas, são aquelas pessoas perversas, aquelas pessoas que não temem a Deus, que não temem a homem, nem respeitam a ninguém. Esses são os perversos, os ímpios, que a Bíblia se refere. Então, aqui em Salmo capítulo 5, versículo 4 em diante, porque tu não é um Deus que tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não porão a tua vista. Mas os justos, olha o que a Bíblia diz, mas os justos serão recompensados. Em outra versão diz, os justos serão galardoados, presenteados. Deus vai trazer um benefício para quem é reto, para quem é justo, para quem anda nos seus caminhos. E aí em Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante, diz assim: estas 6 coisas o Senhor aborrece. E nós estamos falando de abominação. Estas 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª a sua alma abomina. Aí começa aqui: olhos altivos, línguas mentirosas. Essas coisas vai aborrecendo ao Senhor. E mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentira, mas o qual é abominável diante de Deus é esse aqui: irmão que semeia contenda entre irmãos. Aquele que faz fofoca, aquele fofoqueiro que pega dali, leva para ali, dali pega, leva para lá e sai aumentando. Ele pega dali para cá de um jeito. Quando ele chega dali para lá, já está de outro jeito. Quando chega mais lá na frente, já está de outro jeito. E aquilo vai sem fim, vai crescendo. Então esse é o fofoqueiro, aquele que semeia contenda. Ele escuta de um e faz maldade para outro a respeito do seu irmão. Ele semeia contenda, joga um contra o outro. Isso é abominação diante de Deus. Aí às vezes tem aquelas pessoas que moram perto da sua casa, que são fofoqueiras. Não pode você
falar alguma coisa que ela sai, vai correr, vai falar lá para outra vizinha, que você falou isso, falou aquilo, a vizinha já corre para outra. Então, esse é o fofoqueiro. Essas coisas é que são abominação diante de Deus. E não é só na vizinhança, na igreja. Às vezes tem aqueles irmãos que fazem fofoca, que saem fofocando, saem falando coisa com coisa, que nem foi assim que foi dito. Então, essas coisas é abominável diante de Deus. Aqui diz assim em Provérbios 17: o que justifica o ímpio? O que condena o justo? São para o Senhor abominável que o ímpio justifica. É abominação para Deus. Então, abominação para Deus são essas coisas. E a Bíblia tem muita coisa. Lá, por exemplo, lá no Levítico 20, Levítico capítulo 20, versículo 13, diz assim: se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, cometeu abominação diante de Deus. Deus se agrada disso? Não se agrada. Mas por que tem gente que apoia essa sem-vergonhice? Porque, infelizmente, são influenciados pelo mal, pelo inimigo de Deus, que é Satanás. Essa é a verdade. Mas vamos procurar praticar a justiça, fazer o que é correto aos olhos de Deus, para que nós não venhamos ser vistos dessa forma também como abominação aos olhos de Deus. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação diante de Deus. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos procurar seguir aquilo que a Bíblia nos orienta a seguir. Amém? Que a graça do Senhor venha repousar em sua vida.